Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com sua família, com seu ambiente de trabalho. Hoje, dia 21 de julho, o tempo está passando e estamos nessa caminhada diária com Deus, estudando, refletindo sobre aquelas qualidades e virtudes que o Senhor produz em nós a partir da presença dEle em nossas vidas. E não sei se você já percebeu, mas nós estamos nessa caminhada já completando nessa semana 11 semanas falando sobre esse tema. Espero que você não esteja cansado de me ouvir falar sobre esse tema, pois ele é muito importante e nós escolhemos esse tema para poder trabalhar nesse período justamente para que esse tempo de crise, de pandemia, seja também um tempo de aprendizado. E nada melhor para nós do que aprendermos características, virtudes que de alguma maneira possam influenciar positivamente a nossa vida e o ambiente que está ao nosso redor. Portanto, tem sido um desafio para nós caminharmos e, como eu disse, chegamos à 11ª semana falando sobre esse tema, e um desafio maior ainda porque são características que realmente nos desafiam, mas ao mesmo tempo que, quando colocado em prática, transforma a nossa vida, transforma a nossa família, transforma o ambiente onde nós estamos. Faz com que as pessoas de fato confiem um pouco mais em Deus, com que elas possam ver Deus, enxergar Deus através da minha, da sua vida. Portanto, vamos prosseguir, vamos seguindo adiante nessa semana, falando sobre o último fruto do Espírito, que tem a ver com a nossa disciplina e que tem a ver também com o nosso maior desafio, nosso maior problema, quem sabe, que é o domínio próprio. Nós temos a capacidade de autocontrole. E aí eu quero compartilhar com você o texto de Provérbios 25, versículo 28. Assim nos diz a palavra do Senhor: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Olha que o texto coloca que a pessoa que não consegue ter o autocontrole, dominar suas atitudes, sua língua, enfim, ter uma disciplina e ter um autocontrole, é como se ela fosse uma cidade com os seus muros derrubados, isso é, indefesa, sem proteção. E a verdade, acaba estando sujeito a muitos problemas, a problemas diversos. E quando nós aprendemos o autocontrole, quando nós aprendemos a dominar nossas atitudes, nossas palavras, enfim, quando temos o autocontrole, nós conseguimos trilhar caminhos mais seguros. Muitos dos nossos problemas, eles são causados justamente pela falta do domínio próprio. Por que eu não consigo perder peso? Por que eu não consigo pagar as minhas contas? Por que eu não consigo parar no emprego? Por que eu não consigo manter a casa limpa? Por que eu não consigo acabar ou terminar com um mau hábito? Por que eu não consigo segurar na hora das compras? Colocar, como costumamos a dizer, o chapéu aonde nós podemos alcançá-lo? Então, muitas vezes, a ausência de práticas como essas, pequenas, do dia a dia que eu acabei de falar, são a pura demonstração da ausência, ou pelo menos pela deficiência do domínio próprio. Isso significa que precisamos melhorar. Na verdade, esse é um dos nossos grandes desafios para a nossa vida, ter o autocontrole. E quando nós não temos, acabamos que muitas vezes nós mesmos nos tornamos um problema para nós. Tem uma expressão que eu já disse aqui em nossas meditações, e quem me conhece na igreja sabe que eu costumo falar isso em aconselhamento e em reuniões. A gente tem que ter muito cuidado para, na tentativa de resolver um problema, não criar outro. E ao invés de um, passamos a ter 2 problemas para resolver. E isso muitas vezes acontece justamente pela falta de paciência, de esperar, pela falta de autocontrole das nossas ações, de esperar um tempo certo para falar, de esperar um momento certo para ter uma atitude, para tomar uma decisão. Muitas vezes essa indisciplina, essa falta de controle nos faz criar
novos problemas para nós mesmos termos que resolver. Eu tenho certeza que nós já estamos cansados dos nossos problemas, ainda mais se falar em criar novos problemas. Então, por isso, o domínio próprio, como nos diz a palavra do Senhor, como o último dos frutos do Espírito, nessa caminhada que nós temos, lá de Gálatas capítulo 5, 22, 23, ele aparece ali como o último na lista, mas não obstante importante igual aos outros, porque sem ele talvez a gente tenha dificuldade até de conseguir aplicar os outros frutos do Espírito. Como pode uma pessoa descontrolada, por exemplo, ser uma pessoa mansa, como nós falamos na semana passada, ser uma pessoa amorosa, uma pessoa de bem, uma pessoa fiel em quem se pode confiar? Como uma pessoa descontrolada pode ter alegria ou pode ter paz? Acho difícil. Então, não obstante estando na última colocação aqui na nossa lista, mas o grau de importância é o mesmo. Devemos ser pessoas com autocontrole, devemos ser pessoas disciplinadas. Assim como você, a maioria das pessoas hoje que tem na sua vida falta de autocontrole, elas acabam sofrendo muito com isso. É como um carro que está com a direção quebrada, já imaginou? Totalmente desgovernado, sem controle. Domínio próprio e autodisciplina são fatores assim cruciais para o sucesso de todos nós. Não obstante, a Bíblia nos diz lá em 1 Coríntios 9, 25, todo aquele que compete nos jogos se submete a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. O texto fala, entre outras coisas, de disciplina, de controlar nossas fraquezas. É importante nós sabermos em que ponto nós somos fracos para sabermos o que nós devemos e podemos fazer. Imagine que você tem um carro que ele só pode andar de forma melhor numa cidade, pela característica dele. Você vai colocá-lo numa estrada de chão cheia de buracos e de desafios geográficos para andar com ele? Não, você vai procurar um carro próprio para aquele local. Então, assim também devemos ser nós. Nós devemos também pensar nossas atitudes, nosso jeito de agir, para que possamos, de fato, analisar tudo que está ao nosso redor, a fim de, muitas vezes, esperarmos, termos o autocontrole das nossas atitudes, das nossas ações. Nós lutamos, como diz o apóstolo Paulo nesse texto que eu acabei de citar, por algo muito maior. E por isso, o autocontrole é importante. Um atleta, por exemplo, precisa ter um autocontrole, porque senão ele não consegue combater, lutar, disputar. O autocontrole deve fazer parte de nossas vidas, no nosso dia a dia. Muitas pessoas sofrem pela ausência do autocontrole. E o domínio próprio, ele não é uma opção para nós. Quem deseja seguir a Cristo tem que desenvolver essa capacidade, essa qualidade de domínio próprio, de controle sobre suas atitudes, escolhas, sua palavra, aquilo que se fala. Se quisermos alcançar a verdadeira liberdade em Jesus, temos que desenvolver o autocontrole. Jesus disse certa vez lá em João 8,34, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O que significa isso? Uma pessoa que não tem autocontrole vai ceder certamente e facilmente aos vícios e à prática de ações pecaminosas. Já percebeu que as pessoas tentam tudo para ter autocontrole ou conviver com a ausência dele? Por exemplo, tem pessoas que por não ter autocontrole de coisas, ela acaba se enveredando pelas terapias, medicamentos. Às vezes fazem determinadas cirurgias, enfim, uma série de coisas. Autocontrole. É sobre isso que eu quero
crescer juntamente com você durante essa semana. Vamos juntos pedir ao Senhor que nos ajude a desenvolver o autocontrole, a ter uma disciplina e saber dizer não quando é para dizer não e sim quando for para dizer sim. Desde as pequenas coisas, desde até as práticas de alimentação, por exemplo, que se nós não tivermos controle, prejudicam a nossa própria saúde, até mesmo no trabalho, o exagero. A gente sabe de qualquer coisa, mesmo uma coisa que seja bom, um remédio, por exemplo, tomado em doses exageradas, podem nos trazer problemas difíceis de resolver. Então, vamos nessa semana juntos lutarmos e vencermos o desafio de crescermos na característica da virtude, na qualidade do autocontrole, do domínio próprio. Vamos orar então pedindo isso ao Senhor? Meu Deus, nós estamos em mais uma semana pedindo a Tua bênção, Senhor, para que tudo vá bem, que a Tua presença constante nas nossas vidas traga a nós a paz, a calmaria que nós tanto necessitamos. E também, meu Pai, pedimos de forma muito especial nessa semana que o Senhor nos ajude a desenvolver, ó Deus, o domínio próprio, o autocontrole, que é tão desafiador para nós, é tão difícil controlar-nos, ó Pai, controlar a nós mesmos, nosso falar, nosso agir, o que comemos, bebemos, o que fazemos, as decisões que tomamos, nossa situação financeira, enfim, meu Deus, dominar a si mesmo é um desafio, mas nós pedimos ao Senhor que nos ajude, porque é essencial para nós. Abençoe-nos, ó Pai, durante essa semana. Cuida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, prossigamos firmes no desenvolvimento do autocontrole e todo o ambiente ao nosso redor será um ambiente melhor. Que nossa casa seja uma habitação de Deus, seja uma igreja. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.